Olá! O Conexões de hoje debate um tema que mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais no último mês. A situação dos indígenas do povo Guarani Kaiowá, que lutam há décadas pela demarcação de um território no estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, no programa de hoje você também confere... Utilizar novas tecnologias de forma inovadora e educativa. Esta foi uma das principais razões que levou a ITV-BR a ganhar o prêmio da União Internacional de Telecomunicações. O aplicativo criado ajuda a comunidade a ter informações de como combater a dengue. Participar de um coral que conte com a regência de um profissional da música e não pagar nada por isso é o desejo de muitas pessoas. Agora isso é possível na Faculdade de Letras. O programa começa falando de uma iniciativa importante que pode auxiliar a prevenção à dengue. O aplicativo digital Dengue Combat, que foi desenvolvido por uma empresa ligada à Universidade Federal de Goiás e que já ganhou um prêmio internacional. A ITV-BR, que recebeu consultoria da incubadora da UFG, recebeu no ano passado em Genebra, na Suíça, um prêmio na World Telecom. Com o aplicativo Dengue Combat, a empresa aproveitou a facilidade do sinal digital de televisão para tratar um assunto de saúde pública. Utilizar novas tecnologias de forma inovadora e educativa. Esta foi uma das principais razões que levou a ITV-BR a ganhar o prêmio da União Internacional de Telecomunicações. O aplicativo criado ajuda a comunidade a ter informações de como combater a dengue, doença que preocupa cada vez mais a sociedade. Então, o Dengue Combat é um software que vai ali junto com o sinal de áudio e de vídeo, né? Então, quando você está lá na sua casa, sintoniza lá um canal, né? Você, além de você estar vendo ali aquele programa composto por um áudio e por um vídeo, você vai estar recebendo dados também. E esses dados tornam ali a programação interativa. Só com controle remoto ele começa a interagir com o Dengue Combat na sua televisão. Apesar da importância social do projeto, o aplicativo ainda não atinge a todos. Por ser uma tecnologia digital, exige que as empresas de comunicação aprimorem suas infraestruturas. Principalmente as emissoras de médio e pequeno porte, é que elas ainda não digitalizaram o sinal. Então não tem como, por exemplo, eu transmitir essa aplicação, né, se a emissora ela não tem, a infraestrutura dela não está preparada. Outra iniciativa interessante da Universidade Federal de Goiás ocorre na Faculdade de Letras. É o coral Lettering Canto, que reúne funcionários e alunos de diversos cursos. Participar de um coral que conte com a regência de um profissional da música e não pagar nada por isso é o desejo de muitas pessoas. Agora isso é possível na Faculdade de Letras. O Lettering Canto é o primeiro coral aberto à comunidade goianiense oferecido pela Faculdade de Letras da UFG. As pessoas gostam de cantar as músicas italianas. O coral é aberto para todos que amam cantar, que gostem de cantar, mesmo sem saber cantar. Os ensaios do coral acontecem todas as segundas e quartas-feiras, entre 1 e 2 da tarde, sendo que na segunda também há ensaios a partir das 5h40 da tarde, sempre na Faculdade de Letras da UFG. Eu acredito que seja mais prazeroso do que difícil, porque o pessoal se esforça muito. O pessoal que nunca cantou tem o quê? Eu acho que 90% do pessoal aqui nunca teve contato com canto. No final das contas, eu acho que gera mais prazer do que trabalho.
Se você gostou das músicas do Coral Letra Encanto, pode conferir uma apresentação que acontece agora no dia 15 de novembro, às 7 horas da noite, na Faculdade de Engenharia da UFG, que fica no Campus 1, na Praça Universitária. E no próximo bloco, Conexões discute a triste situação dos indígenas do povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Eles lutam há décadas pela demarcação de um território. Quem vai falar mais sobre esta situação é Jônia Rodrigues, membro da FIAM Brasil, que é a rede de informação e ação pelo direito a se alimentar. Mas antes, você confere o que as pessoas sabem sobre os indígenas Guarani Kaiowá? Bom, eu acho que a situação dos povos Guarani Kaiowá é uma situação que vem repetindo na história do Brasil, né, desde a chegada dos portugueses, né, e um povo vem sofrendo muito com a tomada das terras e assim fazendo um apelo último, né, de praticamente um suicídio coletivo, né, e acho que é uma tentativa de sensibilizar as autoridades, o povo brasileiro e também o povo do mundo de uma forma em geral. Um dos temas mais debatidos no último mês foi a situação dos indígenas do povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que lutam pela demarcação do território ancestral há décadas. Como ainda não tem uma reserva demarcada, centenas de índios vivem às margens de rodovia e ao redor de fazendas que ocupam a área que originalmente era deles. Além da falta de um território, os indígenas Guarani Kaiowá também sofrem com a fome, a violência dos latifundiários e com constantes suicídios. E para falar mais sobre esta triste realidade, está aqui no estúdio do Conexões, Jônia Rodrigues, que é integrante da FIAM Brasil, a rede de informação e ação pelo direito a se alimentar. Olá, Jônia. Olá. Conexões agradece a sua presença. Obrigada. Eu queria dizer também que é um grande prazer a gente poder estar aqui falando desse assunto tão importante nesse momento, né, no qual o país está sensibilizado e mobilizado com a questão indígena, né? Então, a gente queria agradecer por poder trazer mais informações nesse momento. Bom, Jônia, mas antes de começarmos a entrevista, você assiste agora uma matéria explicando um pouco a situação dos indígenas Guarani Kaiowá. Queremos deixar evidente ao governo e à Justiça Federal que, por fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente e sem violência em nosso território antigo. Não acreditamos mais na justiça brasileira. Sabemos que seremos expulsos daqui da margem do rio pela justiça, porém não vamos sair. Como um povo nativo e indígena histórico, decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui. Este foi o desabafo de um grupo indígena da etnia Guarani Kaiowá, que ocupa há quase um ano a fazenda Cambará, que fica na cidade de Iguatemi, a 466 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Eles decidiram escrever esta carta depois que a Justiça Federal da cidade de Naviraí, também no Mato Grosso do Sul, decretou a reintegração de posse da área. O relato comoveu centenas de internautas de todo o mundo e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante o mês de outubro. A comoção levou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região a cassar a liminar. Os indígenas poderão permanecer no local até que sejam terminados os processos administrativos de demarcação das terras. Apesar de só agora muitas pessoas terem voltado as atenções para os problemas dos Guarani Kaiowás, a luta deste povo pelo direito à terra se arrasta desde o início do século, quando a etnia começou a ser confinada em territórios reduzidos, por causa dos interesses econômicos de governantes e latifundiários. Em 2007, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre a Fundação Nacional do Índio e o Ministério Público Federal para a identificação e delimitação de terras Guarani Kaiowá. No entanto, até hoje, esse TAC não saiu do papel. Um outro dado preocupante é que, durante o governo Lula, foram homologados 3 territórios Guarani, mas a ocupação destas terras foi cancelada por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. E não há ainda uma previsão da decisão final do STF.
Além da falta de condições dignas de moradia e sobrevivência, os Guarani Kaiowá também sofrem com a violência constante. Nos últimos 8 anos, foram mais de 250 índios assassinados no estado. Além disso, ocorreram 190 tentativas de assassinato, 176 suicídios e 49 atropelamentos de indígenas desta mesma etnia. Bom, Jônia, primeiro gostaria que você explicasse a situação específica desse grupo de indígenas que atualmente está ocupando uma fazenda na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Por que eles estão nesse local? Eles estão nesse local desde novembro de 2011. Né? Esse grupo ele é composto por 170 guaranis, mobilizados na reivindicação do seu território. Né? A área que eles ocupam hoje é da floresta legal da fazenda de Cambará, em Iguatemi, né, localizada no sul do Mato Grosso do Sul. E eles estão lá porque se refugiaram de um ataque ao acampamento em que eles estavam na beira da estrada em agosto de 2011. Foram para lá para se preservar. Em março desse ano, a FUNAI publicou uma nota técnica na qual ela reconhece realmente essa área como sendo do território de Pielito-Cuê, né? A fazenda Cambará compõe parte do território de Pielito-Cuê, reivindicada pelos guaranis. Então eles estariam ocupando uma área que originalmente seria deles, mas que ainda pela justiça não foi demarcada. Exato, ela não foi ainda nem reconhecida, nem identificada, porque é o que acontece. Tem um termo de ajustamento de conduta, né, firmado entre a FUNAI, o Ministério Público e os indígenas, na qual a FUNAI se compromete a fazer a demarcação, a identificação, demarcação e homologação dos territórios guaranis do Mato Grosso do Sul, né? E Pielito-Cuê é um desses territórios, mas ainda nenhuma portaria, nada foi feito nesse sentido de reconhecimento. Bom, e os Guarani, além desse grupo, existem milhares de Guarani também espalhados pelo Mato Grosso que sofrem uma situação muito parecida com essa. Muito parecida. Hoje no Mato Grosso do Sul, são cerca de 40 a 45 mil guaranis que vivem em situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade. Eles estão, na realidade, vulnerabilizados, né? Porque é o Estado que coloca eles nessa condição. Né? E vivem também mobilizados em prol do seu território, lutando. Como você falou, são acampamentos, né? São confinados em pequenos territórios. Assim, estão em condições de... As crianças têm desnutrição, né? A CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, estima que tenha cerca de 700 crianças com desnutrição. Né? Então, é uma nação toda, é um povo todo que está nessa condição. Não é só os 170 de Pielito-Cuê, mas os guaranis como um todo vivem essa condição. Bom, e a ação deles também é agravada ainda pelo número alto de suicídios. Os jovens têm recorrido a isso, ao suicídio, às vezes para fugir dessa vida tão dura? Então, o Guarani ele vive em busca do bem viver Guarani, em busca da terra sem males, né? Quando isso não é possível, entra num processo de depressão, de não ver perspectiva de vida, tudo isso. Então, há um alto índice de suicídios, né? Se você pegar o relatório do Conselho Indigenista Missionário contra a violência, sobre violência contra os povos indígenas no Brasil, no ano de 2003 a 2010, morreram 555 indígenas por suicídio. Então, isso ocorre pela falta de perspectiva mesmo. A expectativa de vida de um Guarani Kaiowá é de 43 anos, enquanto a média nacional da população brasileira é 74. Ou seja, é muito abaixo a expectativa de vida. Então, eles não veem... Se você pegar a carta, né, publicada de Pielito-Cuê, eles falam, a gente está cansado, a gente não vê expectativa de vida, a gente não vê melhora nisso. A nossa única saída realmente é morrer, porque a gente não tem a nossa terra e nem pode viver conforme a nossa cultura. Bom, Jane, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco você continua acompanhando a discussão sobre a situação dos índios Guarani Kaiowá, que estão sofrendo no Mato Grosso do Sul pela demarcação do seu território ancestral. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. E
Rede Conexões já está de volta e você continua conferindo a entrevista com Jônia Rodrigues, que é integrante da FIAM Brasil, a rede de informação e ação pelo direito a se alimentar, que está falando sobre a situação dos índios Guarani Kaiowá. Bom, Jônia, continuando a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouco a respeito desta carta que foi publicada. Houve um grande alvoroço nas redes sociais, também na televisão, a respeito dessa carta, desse testemunho, desse desabafo dos indígenas que estão ali naquele local e que haviam sido exigidos a retirada daquele local pela justiça. Você poderia falar um pouco mais sobre essa situação, sobre essa carta e também sobre essa polêmica de muita gente achar que eles estavam decretando um suicídio coletivo? Era isso? Então, esse é um fato muito importante, inclusive o CIMI, né, fez um posicionamento público trazendo essa questão que é o que realmente a comunidade quis dizer. Eles não falaram nessa carta em suicídio coletivo, apesar de, como eu falei, ter índices altos de suicídio, nunca houve um suicídio coletivo e nem nessa carta é colocado como suicídio coletivo. O que eles colocaram ali foi a possibilidade de morte coletiva, de resistência, tipo, é o Estado que está decretando a morte coletiva deles, porque eles não sairiam dali com vida e nem sem vida, tanto que na carta eles pedem para serem enterrados ali a partir da sua resistência. Então, não é vamos nos suicidar, mas sim nós vamos resistir. O Estado é que está decretando pela sua omissão, pela sua falta de prioridade às questões indígenas, a morte dos indígenas, e não eles estão se suicidando. Isso é muito importante ficar claro, né, que realmente isso mostra a força, a luta, a vontade do bem viver Guarani e não simplesmente vamos nos suicidar. Bom, Jônia, e também essas redes sociais, várias pessoas compartilharam fotos, mensagens, criaram grupos de discussão. Você acha que isso é importante para a reivindicação? Você acha que isso é um passo importante da sociedade em busca da demarcação dos territórios indígenas? Olha, assim, enquanto organização que a gente trabalha, que é uma rede, né, uma rede de informação, isso a questão da mobilização nas redes sociais é fundamental. É isso que dá visibilidade. Foi esse fator que possibilitou com que o governo se mobilizasse, fizesse ações para estar contatando com a comunidade. O governo abriu um diálogo para isso, né? A partir dessa repercussão na internet, né? Nas redes sociais, enfim. Então, isso gerou essa mobilização do governo que não é comum. Então, isso mostra o poder e a necessidade realmente que a gente tem de utilizar esses mecanismos, né? É fantástico. Hoje, se você pegar também, a internet derrubou o presidente na Itália. Então, aqui, se a gente souber utilizar, pelo menos, quem sabe, um território guarani, a gente consiga ter o reconhecimento de 32, a gente, né, com a suspensão que teve da ordem de despejo no dia 31 de outubro, houve a suspensão da ordem de despejo da comunidade de Pieli Tucuê. E isso se dá realmente pela questão da mobilização na internet. Bom, e por que é tão difícil essa questão da demarcação de territórios indígenas no Brasil, principalmente nessa região de Mato Grosso do Sul? Por que há tantos problemas para a demarcação de terras indígenas? Olha, enquanto organização, a gente entende que é uma falta realmente de prioridade política. Você está dialogando também contra um poder econômico, né, contra o modelo de desenvolvimento adotado pelo país, né? Na região do Mato Grosso do Sul, até o ano de 2012 ou 2013, estavam previstas 40 novas usinas de cana-de-açúcar. Tudo isso prevê o quê? Uma maior ocupação de terras para a produção de cana-de-açúcar. Então, se o governo está investindo num modelo de desenvolvimento que não dialoga com a questão do reconhecimento de terras indígenas, porque essas terras que estão sendo plantadas cana-de-açúcar são terras que compõem o território indígena. Então, não há prioridade no governo realmente em resolver isso. É uma falta realmente de vontade política. Você pegar de 91 até hoje, apenas 8 terras indígenas foram homologadas lá no estado do Mato Grosso do Sul. Destas, algumas estão emperradas no STF. Não, ou seja, o poder executivo vai, homologa a terra, mas o judiciário, que visa os interesses econômicos, volta atrás, né? Assim, há um retrocesso na decisão daí do Poder Executivo.
Bom, Joane, gostaria que você explicasse também para os nossos telespectadores a respeito de como acontece a demarcação da terra. É uma decisão do presidente da República, no caso da presidente da República, deve passar por outras instâncias? Como que acontece essa demarcação? Então, é um processo que tem que estar todos os poderes, tem que estar de acordo, executivo, legislativo, judiciário, tanto que o caso, né, de Nanderu Marangatu, o presidente Lula homologou em março de 2005, o Poder Judiciário deu ordem de despejo, entrou com mandado de segurança em dezembro de 2005. Tem que estar todos os poderes de acordo. Não estando, isso fica realmente emperrado. Mas ele perpassa desde o estudo antropológico, de dizer, fazer o estudo histórico, antropológico, de saber se aquela terra realmente foi ocupada por comunidades indígenas. Aí vem o processo de delimitação, dizer qual é o território, a demarcação, né? E daí tem que estar todo esse processo jurídico, todos esses três de acordo para estar na mesa do ministro da Justiça para poder homologar as terras. Então é um processo bem longo. É um processo muito longo. Bom, Joane, Conexões agradece muito a sua presença para falar a respeito dessa importante situação que está acontecendo com os indígenas, não só os Guarani, mas também vários outros povos indígenas do Brasil. E gostaria também que você fizesse aí uma explicação a respeito da FIAM, que pouca gente conhece, mas que tem acompanhado vários casos de questões envolvidas com o direito à alimentação adequada. Então, a FIAM é uma organização de direitos humanos que trabalha especificamente com o direito humano à alimentação adequada. A gente faz um processo de articulação entre os atores envolvidos em uma determinada violação, né? Seja partindo da comunidade que tem o seu direito violado, né? Tentando articular os parceiros, as organizações de apoio e os organismos de responsabilidade em reparar determinada violação. Então, a gente desenvolve esse trabalho aqui no Brasil já há 12 anos, né? A nível internacional completamos 25 anos. Né? E para quem quiser mais informações sobre o trabalho da FIAM e sobre a questão dos Guaranis e os casos que a gente vem acompanhando, pode entrar em contato conosco, né? Pelo site, que é www.fiam.org.br, pelo telefone, né, que é 3092 4611, que a gente vai ter muito prazer em poder passar mais informações sobre o nosso trabalho e possibilitar informações sobre os casos que a gente acompanha, para também contar com o apoio da sociedade como um todo. Muito obrigada, Joane. Obrigada. E você pode participar do Conexões mandando e-mails para o programa ou então acessando as redes sociais. E no próximo bloco você acompanha uma matéria sobre a vida das crianças e também dicas sobre eventos culturais e artísticos. E o Conexões já está de volta. E você começa conferindo dicas interessantes sobre atividades culturais e acadêmicas que acontecem durante toda esta semana no estado de Goiás. O Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro e a Embaixada da França apresentam a retrospectiva do cineasta haitiano Raoul Peck. A mostra acontece até o dia 30 de novembro no Cine Goiânia Ouro, com sessões ao 12h30, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 2. O Centro de Seleção divulgou o edital do processo seletivo para vagas disponíveis no ano de 2013. O edital contempla transferência de outras instituições de ensino superior, alunos portadores de diploma, complementação de titulação no mesmo curso e também estudantes da própria UFG que queiram mudar de curso. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de novembro no site do Centro de Seleção. Na mesma página você encontra o número de vagas disponíveis em cada um dos cursos. O processo seletivo será feito por meio de uma prova objetiva e de uma redação, que serão aplicadas no dia 16 de dezembro deste ano. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de Licenciatura Intercultural Indígena na UFG. Ao todo são oferecidas 60 vagas para o ingresso em 2013. A seleção é destinada aos professores indígenas da rede pública de ensino. As inscrições estão abertas até o dia 19 de novembro e devem ser feitas somente pelo site. O curso tem duração de 5 anos e haverá vestibular enquanto houver demanda.
E você confere agora uma reportagem especial sobre uma etapa muito importante da vida, a infância. Nesta matéria você confere os lados bons e ruins de ser criança. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa é considerada criança até os 12 anos. Mas independente da idade, para elas a brincadeira é a melhor parte da infância. É inclusive a noção que tem sobre o que é ser criança. Se brinco, logo existo. Agora pega o livro, pode ler. Agora tem que jogar videogame. Agora tem que assistir TV. Agora tem que comer chocolate. Agora tem que gritar pra valer. Agora pode. Ser criança pra mim é ser feliz, porque a gente ainda não tem que lidar com essas coisas de trabalho, de contas, dos problemas do mundo, sabe? Então é mais tranquilo. Ser criança? Brincar, estudar. É ajudar os mais velhos, brincar. Eu brinco de jogar bola, mexer no computador, pintar no computador, filme, jogar. As crianças, elas querem brincar, né? Querem construir aí as suas possibilidades, soltar a sua criatividade. Elas querem ter acesso a uma educação de qualidade. Agora tem que jogar videogame. Agora tem que assistir. Às vezes a brincadeira é interrompida de forma bruta. É a pior parte de ser criança. É como não se reconhecer no próprio espaço. Porque o que antes era só sorriso, se transforma em lágrima. Criança é quando a gente às vezes apanha. Quando meu pai me bate, ele me bate muito. Bate por quê? Porque eu vou brincar com meus colegas e ele não deixa. Ele não deixa eu brincar com meus colegas na rua, não me deixa jogar bola na rua. Te bate como? Aí bate que nem bate em homem. Existem famílias que têm pessoas alcoolistas, dependentes químicos, e que isso muitas vezes pode ser muito traumático para as crianças, né? Porque elas vivem situações, às vezes, de violência familiar. Uma criança que vive numa situação de violência, ela, claro, vai ter sequelas, né? Ela vai ter alguma situação ali na vida adulta e até mesmo antes, que isso vai interferir no processo de escolarização, na questão cognitiva, dependendo da violência que ela sofreu e do momento que isso ocorreu, na questão do foco para a aprendizagem. Enfim, muitas vezes uma criança pode até ter uma situação que ela vive na primeira infância que pode ser, vamos dizer, determinante para o seu desenvolvimento físico. Nós podemos dizer que pode ter alguma influência, sim. Podem ser crianças mais tímidas, podem ser crianças... Cada um vai expressar isso de uma forma. Felizes ou tristes, todas as crianças sonham, mas o caminho até o realizar é longo e nem sempre em linha reta. Para as crianças, pouco importa. O importante é que sonham. Meu sonho é curtir minha vida, para mim ser muito feliz pro resto da vida. Eu quero ser jogadora de futebol. Por quê? Porque eu gosto. Mulher barriguda que vai ter menino. Qual o destino que ele vai ter? Que será ele quando crescer? Lá, 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 lá. Yeah. Se a vida é como um jogo, o que determina as dificuldades? Será o meio em que vivem? O acesso a determinado tipo de bens e serviços, né? Ele ainda é diferenciado, a forma como essa informação chega, o atendimento às suas necessidades básicas
ainda acontece aí uma diferenciação, embora não deveria acontecer. Ser uma criança é viver na plenitude aquela fase de desenvolvimento que ela está, né? E ela ter condições de viver isso plenamente. Ela poder descobrir esse mundo, buscar as coisas que ela tem, né, curiosidade de entender, desejar mesmo e desenvolver-se a cada dia. Esta reportagem que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Em Vista da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é a rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E como sempre, é com uma matéria da Rede IFES que o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as redes sociais. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do programa. O Conexões quer sempre se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Conexões tem reprises aos domingos em 2 horários. E horários novos, viu? Ao 12h15 e às 9h15 da noite. Até a próxima semana!